Olá, aqui é o professor Cristiano e hoje eu quero conversar um pouquinho sobre os principais erros dos jovens advogados. Se você está começando agora na carreira, peço que assista esse vídeo até o fim, pois ele foi feito para você. Acabei de passar no exame da ordem, a minha carteira da OAB está novinha, ainda fresquinha. Eu vou lá, monto o meu escritório de advocacia, chego no final do dia, primeiro dia não aparece cliente, segundo dia não aparece cliente, terceiro dia não aparece cliente, quarto dia não aparece cliente, depois 10 dias não apareceu cliente algum, aí começa a bater aquela ansiedade, aquele desespero, né? Eis que no terceiro dia aparecem 3 clientes, num determinado dia aparecem 3 clientes, né? Ou seja, fiquei um tempão no início do escritório, não apareceu cliente algum e depois do nada me aparecem 3 clientes. E aí, eu na ânsia, no desespero de colocar o cliente para dentro, fechar o contrato de prestação de serviço, até porque eu já falei diversas vezes, advogado não trabalha sem contrato de prestação de serviço, na ânsia de fechar esses contratos, eu cobro qualquer valor. Ou seja, eu pego uma demanda de valor muito baixo. Esse é um primeiro erro básico do jovem advogado, né? Ele pega demandas, no intuito de ele ter processos, ter demandas, ele pega demandas de valor muito baixo. As demandas de valor muito baixo, elas geram uma sucumbência muito baixa, né? Então, o erro básico, demandas de baixo valor. Segundo erro básico, honorários reduzidos. A demanda já é de baixo valor. Na hora de você cobrar os honorários, você vai na tabela da ordem, dá lá 3 mil, você fala para o cara R$1.000. Aí o cara fala, como é que eu posso te pagar, doutor? Você fala para ele, 10 vezes de 100. 10 parcelas de 100 conto, né? Ou seja, sucumbência baixíssima, honorário reduzido, 10 parcelas de R$100, quando a tabela da OAB falaria que o valor dos honorários para esse processo é 3 mil. Então, olha, tabela da OAB não é algo que foi criado para ficar ali na internet disponível, não. Foi algo foi criado para ser cumprido. O advogado não pode trabalhar com valor menor do que está estipulado na tabela da ordem. Erro básico, demandas de baixo valor. Segundo erro básico, honorários reduzidos, cobrar abaixo da tabela da ordem. Ou seja, como se fosse uma promoção. É 3 mil tabela, mas hoje a promoção é 1.000 conto, né? E você pode pagar em 10 vezes ainda. A primeira daqui a 90 dias. Né? Ou seja, honorário tipo promoção. Isso não gera autoridade. Isso vai te dar um problema gigantesco. Lembrando que todo advogado tem que ter contrato de prestação de serviço com o seu cliente. Se valorize desde o início, desde o primeiro processo. Demandas de valor muito baixo, de honorários reduzidos, só vai te dar problema. Você vai ter muitos prazos, muitas das demandas são demandas com prazos muito longos, né? Demora anos e anos para ela chegar ao fim. Muitas vezes você contrata ainda para você receber no final da demanda. A demanda pode demorar 3 anos, 4 anos, 5 anos, como eu tenho demanda aqui no escritório. Você fica 5 anos trabalhando para o cliente sem receber 1 centavo e saberá se lá receber ainda no final, se você vai ganhar ou não. Porque você não pode dar garantia de ganho de processo, né? O advogado é obrigação de meio, você não pode garantir que terá êxito no final. Então, demandas de baixo valor de sucumbência, demandas de honorários reduzidos, demandas muito longas, né? Você não sabe, vai demorar anos para ter o fim. Você tem que acompanhar durante esses anos todos. Evite esses tipos de processo. Processos até porque tem pouca chance de êxito. Você fica anos e anos trabalhando de graça para chegar daqui a 3 anos, 4 anos, você não ter êxito. Isso é um erro comum, né? Erro comum dos jovens advogados, né? Então, são processos de sucumbência baixa, honorários reduzidos, prazos muito longos, pouca chance de êxito. Processos, eu ponho aqui, anões versus gigantes. O que adianta ter um monte de processo no seu escritório? É um exército de anão, né? Que demora anos para receber, honorários pequenos, um trabalheira absurda para você tomar conta, um monte de prazo para você responder. Se você não dá atenção num processo desse, o cliente vai na OAB te encher a paciência. Então o que adianta você ter um exército de anões, um monte de ações, né? O que é melhor, um exército de anões ou poucas ações, boas ações, que pagam de bons honorários, boas sucumbências, que você tem uma visão de um êxito final, né? Muita demanda, pouco resultado, cai fora disso. É treta, não vale a pena. Isso, né, essas honorários de sucumbência baixo, você cobrar tipo promoção, a tabela da OAB é 3, você cobra R$1.000, prazos muito longos, pouca chance de êxito. Isso é algo que corresponde com a ansiedade do jovem advogado no início da carreira. Ele não tem cliente, não tem processos. Na ânsia de querer ter processos, ele acaba fazendo esses erros básicos, né, cobrando abaixo da tabela,
né, parcelando a perder de vista R$100 por mês, pô, isso não paga nem teu café, não paga nem o teu horário, isso não te valoriza como advogado. Né? Isso é uma característica comum, né, de desespero de início de carreira. Pegar tudo que aparece. Apareceu, você faz previdenciário, faço. Você faz criminal, faço. Você faz direito de família, faço. Você faz também direito imobiliário, faço. Como é que você vai ser especialista em direito previdenciário, direito penal, direito trabalhista, direito imobiliário? Não tem como. Ou você é especialista numa coisa ou outra. Não existe aquele advogado generalista que faz de tudo, que é bom em tudo. Isso não existe. Isso não forma autoridade. Isso ao longo do tempo. Você pode falar assim, mas pô, Cristiano, estou começando agora, eu precisava tanto desses milzinhos aí, desses 100 contos dividido por mês aí, para ajudar pelo menos levar o leite e o pão para casa. Mas no final, ao longo do tempo, isso não vai te dar lucro, vai te dar dor de cabeça e prejuízo. Você vai passar a imagem de um advogado barateiro, vai ter um monte de processos, né? Um exército de anão para você tomar conta. Né? Ao invés de ter alguns processos, bons processos, que com o tempo vai aparecer, desde que você, olha, o tempo que você está cuidando desse exército de anão, dedique para estudar, dedique para ler uma boa doutrina, dedique para pesquisar jurisprudências, dedique para uma palestra na OAB, né? Dedique o teu tempo para formar a sua autoridade, a sua especialidade. Né? Processo que não tem lucro, rejeite. Só vai te dar dor de cabeça, no final da história não vai te dar lucro, rejeite esse processo. Deixa o tempo para estudar, cresça aos poucos. Né? Não pode mesclar trabalho com prejuízo. Se o processo vai te dar prejuízo, olha, Cristiano, eu precisava fechar esse contrato de R$1.000, receber R$100 por mês, porque eu não estou recebendo nada, pelo menos recebo 100, compro o pão e o leite para levar para casa. Mas processo que ao longo do tempo vai te gerar prejuízo, cai fora, rejeite. Né? Porque isso vai te dar prejuízo ao longo do tempo. Deixa esse tempo reservado para estudar. Como dizia, né, o grande jurista Dr. Márcio Tomás Bastos, foi ministro, grande advogado, dizendo o seguinte: o processo bom, né, ele tem que te dar lucro e tem que te dar visibilidade. Se o processo te der lucro, excelente. Se ele te der lucro e der uma boa visibilidade ainda, nas redes sociais, nos órgãos de imprensa, um processo de grande comoção, de grande defesa, esse é o melhor dos processos, que te dê lucro e te dê visibilidade. Né? Isso vai te gerar ao longo do tempo, autoridade. Né? Aí um dos alunos lá da mentoria perguntou, quando a gente estava conversando sobre isso lá, professor, mas o processo me deu prejuízo no começo, mas me abriu uma porta gigante numa empresa. Então, se o processo que você pegar vai te gerar um prejuízo num tempo determinado, mas vai te abrir portas, aí tudo bem, você está perdendo um pouco agora para ganhar lá na frente, faz parte do jogo. Mas processo pode gerar prejuízo. Um exército de anão, cai fora. Então vamos recapitular os 7 erros dos jovens advogados. Pegar demandas de baixo valor de sucumbência, honorários reduzidos, cobra abaixo da tabela da ordem, como se fosse uma promoção de tabela de honorários de advogado. O advogado não se valoriza. Né? Processo de prazos muito longos, vai demorar anos para chegar ao fim. Você já cobrou muito pouco no começo, você vai saber se vai ganhar no final. Né? Difícil. Eu já vi casos de processo de alimentos que o advogado cobra quando o cara for preso e pagar. Vai saber se o cara vai ser preso na pensão alimentícia? A gente sabe que não é muito bem assim. Né? Então, erro básico. Né? Processo com pouca chance de êxito. Se não vai dar, já vai declarar, não vai dar, melhor você não ter nem prejuízo no começo. Aí é a sua opção, ser líder de um exército de anões ou líder de um gigante? Melhor ter poucos, 3, 4 processos que te pagam bem. Né? Você vai ter tempo para estudar, participar de seminários, investir nisso. Né? Processo que não tem lucro, rejeite, cai fora. E novamente falando, né, como dizia o grande jurista Dr. Márcio Tomás Bastos, todo processo bom ele tem que te dar lucro e visibilidade. Se deu lucro, beleza. Se deu lucro e visibilidade, melhor ainda. Né? Espero que você tenha aprendido um pouco nessa aula. São 7 erros básicos dos jovens advogados, isso é muito comum. Todo mundo começa um dia, a ansiedade, o desespero no início da carreira, família para criar, isso é natural, é normal. Né? Com o tempo as coisas melhoram. O que a gente vem falando aqui nos vídeos nos últimos dias é o passo a passo para isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aqui abaixo tem a nossa lista VIP de WhatsApp. Se você não participa da lista VIP ainda, clique lá. A gente manda conteúdo constantemente aos advogados que participam da lista VIP, e também ao nosso grupo de mentoria. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Siga aqui o canal, clique aqui no sininho para você receber os novos vídeos em primeira mão. Grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.